Vamos lá. É, Boa noite, pessoal. Que bom que todo mundo veio aqui hoje. Como todo mundo sabe, isso aqui vai ser uma masterclass sobre autossabotagem. E que bom que vocês não se sabotaram e conseguiram vir aqui hoje. Fico muito satisfeito. Agradecendo todo mundo pela confiança, né? A imensa maioria aqui não me conhece, então agradeço por vocês terem confiado em mim. E vamos lá, então. Primeiramente, me apresentar. Aqueles que não me conhecem, meu nome é Rafael Schieber, eu sou psicólogo, eu sou mentor de carreiras e eu trabalho há muitos anos também com preparação para concursos, seja concurso público, vestibular, qualquer tipo de concurso. E por que eu resolvi fazer o tema dessa masterclass hoje de autossabotagem? Porque são anos e anos e anos lidando com profissionais, lidando com pessoas de incrível capacidade técnica e me deparo com essas pessoas constantemente sendo frustradas e não alcançando aquilo que querem. E a solução para elas sempre é a mesma solução: estudar mais, fazer mais, comprar mais cursos, fazer uma aula extra com o professor top de não sei aonde. Nada contra, inclusive excelentes pessoas buscarem mais conhecimento técnico. É importantíssimo. E não só para passar no concurso, mas sempre, né? A gente sempre tem que estar evoluindo. Só que uma coisa que o pessoal tem que perceber é que não adianta quanto conhecimento você tem, se no fundo você se sabota ainda naquilo que você quer. Gente, quantas vezes você já se deparou com essa cena de você, por exemplo, quer emagrecer, vai no nutricionista, passa uma excelente dieta, você vai no supermercado, no primeiro dia, compra tudo, mas assim, segue à risca aquilo que foi feito. Você está empolgada, está empolgado para fazer aquilo. E começa. Dá uma semana, já começa a falhar. Chegou um mês, você nem lembra que a dieta existe. O que faltou nesse processo? Faltou técnica? Não. Você tinha a melhor dieta ali com você. Você tinha o melhor profissional te acompanhando. Você tinha os melhores produtos que você comprou no supermercado no primeiro dia. Receitas maravilhosas. Por que que falhou? E por aí vai. Quantas vezes a gente está com o nosso sonho, assim, na palma da nossa mão, e no último segundo, algo acontece e a gente perde o que a gente quer. Autossabotagem. E é importante essa primeira palavra, esse auto, né? Porque não é uma sabotagem que vem de fora. Não foi alguém, foi seus amigos, foram seus pais, o presidente da república, Deus, o seu time de futebol, um Power Ranger. Não foi ninguém que atrapalhou o seu processo, por mais que às vezes a gente queira arranjar algum culpado nesse sentido. É a gente. Nesse contexto, por exemplo, de provas, né? Você estudou pra caramba, você domina a matéria, e aí no dia da prova dá um branco. Você confunde A com B, e aí você sai frustradíssimo da prova, fala, puxa, eu sabia, como que eu errei? Aí quando a gente começa a analisar essa pessoa um pouco mais a fundo, a gente percebe que tem muitos elementos dentro dela que estavam jogando contra aquele sonho. É importante a gente ter isso com uma clareza muito grande, porque não necessariamente você está preparado para o seu sonho. Já parou para pensar nisso? Você acha que quer algo, mas no fundo você pode ter medo de alcançar esse algo.
Sim. É pesado e estranho ao mesmo tempo isso que eu estou dizendo. O Freud tem um texto excelente, eu acho que muitos já viram esse vídeo até que eu menciono esse texto, que é Arruinados pelo Êxito, que são pessoas que alcançavam aquilo que sempre queriam e tinham um surto, tinham uma depressão, tinham alguma coisa depois que não suportavam alcançar o seu sonho. Gente, se tem uma coisa que o ser humano quer, é ser coerente com aquilo que ele acredita. Se pergunta, você acredita que você é o quê? Porque se você se identifica ainda como um sofredor, aquele que busca apenas, aquele que está na luta, mas você não se identifica com aquele que conquista, com aquele que obtém, se você ainda não se vê capaz de alcançar aquilo que você sonha, inexoravelmente você vai se sabotar. Porque você tem que ser coerente com aquilo que você acredita. Entende o porquê que não adianta a gente ter todo o conhecimento técnico? Porque, no final das contas, eu vou precisar ser aquilo que eu acredito que eu sou. Nesse exemplo, então, de concurso, tá? Se eu constantemente escuto que eu não sou capaz, e eu acredito nisso, eu não vou ser capaz, por mais que eu estude pra caramba. Ou então, um exemplo que eu já tive também, e eu acredito que muita gente vai se relacionar com isso que eu vou dizer agora. Eu tive uma paciente há muitos anos atrás, que ela estava preparadíssima para alcançar um cargo muito alto. Assim, ia ser um crescimento financeiro e de status para ela gigantesco. Ela está com tudo na mão. Só que isso ia representar um golpe forte no casamento dela. Um marido muito machista, que deixava muito claro nas entrelinhas do discurso dele: se você ganhar mais do que eu, se você tiver mais poder do que eu não vou me sentir homem, eu vou me separar. E ela se sabotava toda vez que ela ia dar esse passo lá pra frente. Por quê? Ela queria preservar esse casamento tóxico. Quantas vezes a gente já se sabotou por um marido, uma namorada, pai, mãe, amigos, igreja? Quantas vezes a gente não alcança todo o nosso potencial porque a gente não pode perder o papel que a gente exerce hoje em relação a alguém? Se eu sou submisso a alguém, eu não posso ter mais poder. Então, passar no concurso ameaça. E por aí vai. Eu quero chamar muita atenção para vocês sobre esse tema, porque isso se aplica em qualquer área da sua vida. A autossabotagem. Porque, teoricamente, a gente acredita, né, no nosso campo puramente racional, que a gente sempre é coerente com aquilo que a gente deseja. Se eu desejo algo, eu faço tudo para alcançar aquele algo, porque a gente imagina que a gente é uma coisa única, né? E não somos. O nosso inconsciente, ele tem muitos desejos que são conflitantes. Então, eu quero algo, mas ganhar esse algo representa também uma perda em alguma outra área da minha vida. E que se eu não tiver consciência disso, eu vou puxar meu próprio tapete. Eu vou me impedir, porque eu não posso perder aquilo que eu ainda dependo. Quanta gente se sabota depois que faz uma cirurgia bariátrica? Vocês não têm noção de quantas pessoas eu atendo no consultório que se sabotaram depois de uma cirurgia como essa. Porque não mudaram a ideia de quem elas eram primeiro. Então, não faz sentido ela ser uma pessoa magra, por exemplo. Porque lá dentro ela acredita ainda que
aquilo não é real, ou então ela não merece aquilo que ela está obtendo ao ter emagrecido. Ela não consegue lidar com a atenção que ela começa a receber e por aí vai. E inconscientemente começa a tomar ações para voltar a ser a pessoa que ela acredita que ela deve ser, mesmo se ela não quiser ser aquela pessoa, mas ela acredita que ela é aquela pessoa. Aí todo mundo quer ter um sucesso, né? Teoricamente. Sempre bom. Nossa, eu tenho um sucesso profissional, eu tenho um crescimento, eu tenho um ganho maior financeiro. E aí a pessoa constantemente se impede de chegar lá. Por quê? Tem que analisar. O que que você vai perder ao passar nesse concurso? O que que você vai perder ao conquistar um sonho? Qual que é o preço desse sonho? Você está apto a pagar um preço? Tudo tem um preço, pessoal. Tudo tem um preço. Até essa masterclass gratuita tem um preço. No mínimo, qual que é o preço dessa masterclass? É o horário que vocês estão disponibilizando de estar aqui me escutando. Vocês estão investindo tempo, energia que vocês poderiam estar descansando, brincando com os filhos, vendo uma Netflix. Então, tudo tem um preço. Você está apto a pagar o preço do seu sonho? E quanto melhor o sonho, quanto mais incrível um sonho, mais alto será esse preço. E o valor desse preço, ele varia para cada um. Mas geralmente é um valor sério. É um valor que vai gerar um sacrifício. Sacre ofício. É o trabalho pelo sagrado. Tão bonito isso, né? Eu abdico de algo hoje em nome de uma coisa melhor no futuro. Eu estou preparado para abdicar do que eu tenho hoje? Eu estou preparado para esse algo melhor do futuro? Eu mereço? E aí muita gente fala, mereço, eu estou estudando pra caramba. O estudar pra caramba, você realmente está fazendo isso para passar no concurso? Ou para justificar? Porque mereço não é só eu estou fazendo por onde. Mereço também tem a ver com o que eu sinto. Eu sinto que eu tenho tamanho para o sonho que eu estou buscando. Quando eu converso com pessoas, especialmente no contexto mais clínico, no consultório, a gente vai tirando, desnudando mesmo, né, essas desculpas sociais que a gente vai criando para a gente mesmo, e a pessoa conseguindo ser mais sincera com ela mesma. E aí, inevitavelmente, tem casos que a pessoa vira e fala, eu sinto que eu não mereço, eu sinto que eu não sou boa o suficiente, eu sou uma pessoa ruim, eu preciso sofrer nessa vida, porque eu tenho um grande pecado lá no meu passado, eu tenho um grande erro, e que eu não posso ser feliz, eu não posso ganhar nada porque eu sou ruim, que minha mãe sempre disse isso, meu pai sempre disse isso, porque eu sempre fui vítima de assédio moral, abuso. Então entende que não é só estudar que vai te levar onde você quer? Se você não trabalhar todos esses aspectos, você mesmo vai se sabotar, vai impedir aquilo que você quer, e aí você vai gastar um dinheiro gigantesco para ficar nadando, nadando, nadando e morrendo na praia. Então, como mudar, né? Acho que isso é excelente, assim. Lógico, pessoal, para ficar muito claro, tá? Essa Masterclass, ela não tem como ideia principal uma ideia de ser uma terapia, porque seria até imprudente da minha parte querer afirmar isso, porque não é. Tem pessoas que têm casos graves mesmo nesse sentido, que têm que procurar ajuda profissional, sessões semanais, vai buscar uma análise mais pesada, claro. Isso aqui, na verdade, não é uma terapia, mas pode ser terapêutico.
na medida em que vocês vão pegar isso tudo que eu estou falando e refletirem e podem causar alguma mudança na vida de vocês. Isso sim é interessante. Porque tudo que eu estou falando aqui até agora tem a ver com o quê? Com como você se enxerga, como você se vê, como você se julga. Então, como vencer a autossabotagem? É mudando, ressignificando a ideia que te leva a te sabotar. Porque você se sabota quando você está fazendo algo que vai contra aquilo que você acredita. Então, em vez de ficar insistindo aqui, tem que mudar o que você acredita. E o que você acredita a respeito de você? Esse é o ponto. Não é do dia para a noite, não é o estalar de dedos, não é um feijão mágico, é um processo no qual você vai se encarar e vai começar a literalmente falar para você mesmo que o seu valor é outro. É entender que aquilo tudo, por exemplo, que sua mãe falou para você é uma bobagem, que você não merece, que você não é bom o suficiente, que você tem que sofrer, que você é ruim. Quantas vezes já escutei isso de pacientes falando o tempo todo. Cara, como que tem muita família tóxica, muitos relacionamentos amorosos tóxicos, chefes absolutamente tóxicos, amizades venenosas. O problema é que você acredita nessas pessoas. Porque a gente tem uma coisa, que é todo ser humano, tá? A criança, ela não se vê como responsável por se reconhecer. Então ela delega isso ao meio em que ela vive. Então ela acredita que o outro tem essa resposta sobre quem ela é, qual é o valor dela. Por isso que a gente tem muito medo do que o outro pensa sobre nós. Porque a gente ainda tem essa fantasia primitiva, infantil, que o outro sabe algo que eu não sei. E aí quando o outro fala algo, por mais que seja horrível, lá no fundo eu tenho medo que isso seja verdade. E eu começo a me identificar com isso. Está na hora de uma revolução. Por isso, isso é que é um nascer de novo, que muitas religiões falam, muitas filosofias falam. O nascer de novo é quando você, literalmente, você vira o protagonista da sua vida. Você deixa de transferir, terceirizar a responsabilidade do julgamento do seu valor para os outros, e você assume esse papel. Eu sou o único responsável para falar qual que é o meu valor. Único. E aí eu tenho que ter a coragem e a ousadia de saber o infinito que é o meu valor. Independente das minhas falhas. Porque eu tenho falhas, assim como vocês têm falhas também. Somos humanos. Portanto, somos falhos. O que não diminui nosso valor. E isso é tão revolucionário, isso é tão incrível, porque você fica independente até do contexto. Porque quando você não passar no concurso, por exemplo, ou você tiver uma decepção amorosa, ou você não alcançar qualquer coisa que você queira alcançar, isso não tira o seu valor. Você não deixa de ter o seu valor por uma falha, por uma derrota, por uma frustração. Você continua sendo o mesmo. E pode ficar triste ainda, tá? Não precisa também dar uma de Madre Teresa e ai, nada me toca mais, eu não sinto nenhuma tristeza. Sente. Caramba. Se eu tenho alguma derrota, se eu tenho alguma perda, se eu tenho uma desilusão, eu vou ficar triste, sim. Humano. Mas eu não vou duvidar nunca de quem eu sou. Um revés na vida não significa que eu sou menos do que eu era antes. Eu continuo sendo bom. Eu preciso me aprimorar. Isso independe da vitória ou da derrota. Isso é uma missão de vida, me aprimorar. O pessoal de artes marciais sabe muito bem do que eu estou falando. O guerreiro, ele não precisa da vitória para ser vitorioso. Assim como o derrotado também não precisa da derrota para ser derrotado. E eu vejo muita gente indo com atitude de derrotado para tentar controlar o resultado. Quem não se frustra. Ah, eu já sabia que eu ia perder. Aí se eu ganhar é um bônus, é um extra, é um inesperado. Mas eu já controlo o resultado
falando que eu vou perder, porque quando eu perder, então eu frustro menos. Então a gente merece a vida que a gente tem. A gente merece a vida que a gente tem. Porque o medo domina você a um ponto em que você não aposta em você mesmo. Chega, pessoal. Chega. Isso morre hoje. Isso acaba agora. A ignorância vocês não têm mais. Não dá para usar essa desculpa mais. Essa fuga acabou. Como mudar, então? Acho que eu já deixei muito claro isso. Mas a gente pode aprofundar isso e deixar abertamente claro. Para eu não me sabotar, as minhas ações têm que ser coerentes com o que eu acredito. Então eu tenho que mudar o que eu acredito. Então eu tenho que mudar a visão que eu tenho sobre mim mesmo. Então tá na hora de eu olhar no espelho e começar. Rafael, você merece. Rafael, você é bom. Rafael, você é especial. Rafael, você vai alcançar o seu sonho. Não sei se é hoje, não sei se é amanhã, mas inevitavelmente você vai alcançar o seu sonho, porque você merece. Oh, como isso é revolucionário. Vocês estão esperando que eu vou falar para vocês que vocês merecem? Eu posso ficar falando aqui, inclusive poderia ganhar milhões, sendo um ótimo coach motivacional, colocando um AC/DC alto, falando todo mundo pular das cadeiras no auditório, e você merece, você acredita, e todo mundo sairia de lá acreditando porque eu mexi na emoção. Mas não mudou realmente a ideia da pessoa. A pessoa está acreditando porque ficou empolgada comigo, não porque ela se ousou acreditar nela. Por isso que você vai um evento como esse, fica empolgado, 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 abraça, chora, passa uma semana, é a mesma coisa. Não mudou nada, porque você não mudou. Assim como essa masterclass não vai mudar nada a sua vida. Que não é minha responsabilidade mudar a vida de ninguém. É minha responsabilidade me manifestar com tudo que eu falei agora. E aí é que acaba a minha função, nessa manifestação. Se vai causar algum efeito em você, depende de você e não de mim. E graças a Deus é assim, porque senão eu estaria roubando de você a sua autonomia, o seu direito sagrado de ditar as próprias regras da vida. Eu estaria te chamando de incompetente, incapaz. E é totalmente contrário do que a gente está falando aqui. Então não sou eu que tenho que mudar a tua vida, não é ninguém que tem que mudar a tua vida, é você que tem que ter a ousadia de pegar isso tudo que foi conversado aqui hoje e colocar em prática. Continue estudando pra caramba. Continua. Tem que estudar muito mesmo. Mas tem que mudar aqui. E aqui também. Pessoal, muito obrigado por vocês terem me acompanhado esse tempo todo aqui. Achei fantástico. Poxa, estou super satisfeito. Eu queria convidá-los todos, aquele pessoal que está aqui, né, que está tentando concurso público. Eu estou com um grupo de acompanhamento psicológico para concursos públicos, onde a gente tem 2 a 4 encontros por mês, que a gente vai ter isso aqui, tipo, umas 2 horas de um bate-papo aberto, em que as pessoas podem expor as suas dúvidas, expor as suas dores, as suas ansiedades, os seus medos. Nós vamos trabalhar isso aqui em grupo, o que é muito salutar, que é excelente. E ainda, de segunda a sexta, a gente tem um grupo no WhatsApp em que diariamente, a gente conversa lá. Então, o pessoal se apoia um com o outro, o pessoal me pergunta, eu vou todo dia dando feedback ali assim que possível, meus horários, eu vou entrando no grupo, vou respondendo perguntas, vou debatendo com o pessoal. Para quê? Para não deixar todos esses elementos que a gente vem conversando atrapalhar o seu processo. Ou seja, você pode ir na academia fazer os exercícios. E você pode ou não ter um resultado. Ou você pode ter um personal, que vai estar ali com você, acompanhando, não deixando você se sabotar, não deixando você perder o rumo e fazendo você mais eficaz naquilo que você tem que fazer. É como se fosse um personal aqui também. Um personal para você alcançar o sucesso no seu concurso público.
Vamos? Perfeito. Pessoal, falando de valores, né? É, 2 vezes por mês encontro fica em R$ 600, 4 vezes por mês um encontro fica em R$ 1.000. Independente se for 2 vezes ou 4 vezes, vocês vão ter esse acompanhamento diário no WhatsApp da mesma forma, né? E aí só varia para ter 2 opções para as pessoas poderem escolher. De qualquer forma, eu garanto, é uma coisa que pode transformar a vida de vocês. Beleza? Pessoal, muito obrigado. Nós vamos ficar aqui agora para responder algumas perguntas, mas eu vou encerrar a gravação aqui e aguardo vocês no grupo. Abração, gente. Até mais.